Saudações, torcedores! Estamos aqui para trazer para vocês mais um Conhecendo, né? Hoje a gente vai fazer o Conhecendo da nossa primeira escolha de quarta rodada, da Mary Matthews, um cornerback lá da Universidade de Pittsburgh, tá? Hoje é a minha primeira vez aqui gravando o Conhecendo para vocês, então espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem. Já tem no nosso site, nesse momento também, enquanto você está vendo isso, a matéria, né? A versão escrita. Então você pode dar uma olhadinha lá, compartilhar, curtir o nosso trabalho. A gente está aqui sempre para vocês, né? De torcedor para torcedor. Então vamos lá. Damari Deshaun Matthews, né? Ele nasceu em 12 de abril de 1999, na cidade de Lakeland, lá em Flórida. E foi nessa mesma cidade, na Lakeland High School, em que ele começou a carreira dele no high school, né? Ele jogava no Lakeland Dreadnoughts, que é um nome para navio de guerra, um navio de guerra americano. Esse era o mascote da escola lá. E ele jogou ali, né? E ele começou como cornerback e foi como cornerback na carreira inteira. Ele não teve nenhuma mudança de posição. E nos 3 anos que ele jogou lá em Lakeland, ele totalizou 73 tackles, 27 passes desviados e 5 interceptações, né? Ele era considerado, assim, pelos treinadores e pelos olheiros lá, né, um dos principais destaques daquele time. E na época dele, jogando no college, no high school, perdão, o time dele fechou com uma campanha de 28 vitórias e apenas 7 derrotas nesse período, né? E eles se classificaram para os playoffs regionais nas 3 oportunidades, nos 3 anos dele no high school. Então, o time teve uma boa performance na época, né? As atuações dele e de outros jogadores, claro, garantiram uma vaga nos playoffs nesses 3 anos. Então, não só no playoff categoria A, em outros anos eles conseguiram subir mais ainda. Então, o time tinha bastante destaque nessa época. E também, né, graças à sua atuação segura como cornerback, suas interceptações, né, que às vezes eram estelares, ele conseguiu uma vaga no time Super 16 do Condado, que era uma honraria lá razoável para a região, assim. E também o site Rivals, quando ele se propôs, né, quando ele foi para a faculdade, o site Rivals classificou ele como um dos 40 melhores cornerbacks do país, dos Estados Unidos, naquele ano. Pelo site, né, o 247, que é o site que geralmente faz ali o rating dos recrutas, né, ele foi considerado um recruta 3 estrelas saindo do college. E depois disso ele realizou, né, diversas visitas na universidades. Então ele visitou Ole Miss, ele visitou Cincinnati, Minnesota, Coastal Carolina, várias faculdades assim de bom nome com bons desempenhos esportivos. Mas, inicialmente, ele se comprometeu com o South Carolina. Chegou até a sair nos noticiários essa notícia, né, de que ele tinha se comprometido com o South Carolina, mas não se sabe o motivo, ele mudou de ideia e se comprometeu de vez com Pittsburgh, que foi onde ele foi, né, fez, jogou os seus anos e se formou em comunicação social. Então, ele já chegou a se formar. Já em Pittsburgh, né, no primeiro ano dele, como true freshman, ele atuou por 9 partidas, mas em todas elas como reserva. Ele não chegou a jogar como titular, então ele participava de alguns pacotes de rotação, né, na defesa de Pittsburgh e principalmente no Special Teams. Então ele teve um primeiro ano comum, assim, para jogadores nesse nível. Eles começam se ambientando, se acostumando com o processo e depois eles vão evoluindo. Aí no segundo ano dele, né, como sophomore, ele foi conseguir um pouquinho mais chances. Então, ele conseguiu ser titular em 2 jogos, né, por causa de lesões dos titulares. Ele jogou bem nessas 2 partidas e também foi reserva na defesa em outras 12 oportunidades. Ele continuou jogando no Special Teams nesse ano, mas ele aparecia bem mais na defesa do que no ano anterior, já se aclimatando com o clima. Então, ele totalizou nesse ano 18 tackles, 2 tackles for loss, 2,5 para ser mais exato, e teve a primeira interceptação dele na faculdade. Aí, entrando no terceiro ano, em 2019, ele chegou no junior year dele, né? Aí ele já começou a ter mais destaque. Ele participou dos 13 jogos da equipe no ano, sendo 10 deles como cornerback titular, e ele teve, assim, números bem bons, assim, com 23 tackles, 2 tackles for loss, 11 passes desviados e 2 interceptações. Em 4 ocasiões, nesse terceiro ano dele, ele foi selecionado para o Pro Football Focus ACC Team of the Week, que é uma seleção aí da divisão, né, que o Pro Football faz, com os melhores jogadores, os melhores de cada posição. Então, por 4 vezes ele teve esse destaque e conseguiu atingir essa honraria, né? Ele estava vindo de um ótimo ano, ele já tinha planos para ser titular, mas
bem no começo da pré-temporada de 2020, ele estava praticando boxe, tá? Como um treinamento que ele fazia, e ele se lesionou. Ele teve uma lesão no ombro, e graças a essa lesão ele perdeu a temporada inteira de 2020, tá? Ele não jogou. Então, assim, ele, por uma lesão não relacionada, ele acabou perdendo a temporada. Então, se a gente for ver, ele tem um bom histórico de lesões, no sentido que ele nunca se lesionou jogando, realmente. A única lesão que ele teve foi com outro esporte. Então, isso pode ser visto como um bom indício, né? Aí, em 2021, recuperado da lesão, né? Ele voltou à equipe como redshirt senior, o que não é comum, porque se a gente for fazer a conta, já é o 5º ano ele da faculdade. Então, se a gente tem alguns jogadores que só ficam 3, ele não, ele ficou por 5 anos, porque ele percebeu que era mais uma melhor chance dele se provar, voltar para 2021, do que ir para um draft depois de um ano de lesão. Ele provavelmente não seria draftado, né? E em 2021 ele foi o cornerback principal da defesa. O principal pilar daquela defesa foi ele, né? E ele jogou todas as partidas, as 13 partidas como titular, teve 44 tackles, 6 passes desviados e 2 interceptações. Uma delas contra New Hampshire foi muito bonita, ele ainda conseguiu retornar ela para touchdown, né? Nesse ano, Pittsburgh foi longe, ele venceu o ACC Championship Game contra o Wake Forest, né? E aí, Mets ainda, ou melhor, graças à sua atuação, ele conseguiu uma vaga no Reese Senior Bowl. Então, sim, ele foi para o Senior Bowl, ele teve um destaque, ele apareceu para a mídia, né? Ele, no dia 22 de março de 2022, ele participou do Pro Day de Pittsburgh, né? Pittsburgh realizou o seu Pro Day para ele, para o Kenny Pickett e para alguns outros jogadores, e ele participou. E ali ele alavancou o status dele no draft. Ele foi muito bem nesse Pro Day, tá? Para vocês terem uma noção, ele conseguiu fazer um salto horizontal de 3,37 metros. É muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. E um salto vertical de 43,5 polegadas. E também correu o tiro de 40 jardas para 4,39 segundos. Os 3 foram números ótimos para um cornerback. E ele teve, assim, muito destaque. O capital de draft dele subiu bastante. Muita gente via ele até aí como opção de 6ª, 5ª rodada, às vezes. E graças ao Pro Day, muita gente começou a colocar ele como uma opção de 3ª rodada, até de 2ª. Muitos boards aí colocaram ele na 2ª rodada. Então, assim, muita gente viu o potencial nele. Então, até, inclusive, o time do Broncos, né? A gente tem uns reportes aí que ele estava no board do Peyton e do Hackett no segundo dia, para a 3ª rodada. 3ª, 4ª rodada. Na 3ª rodada. Então, ele ter sobrado para a 4ª rodada, para o 3º dia, provavelmente foi o que fez o George Payton e o Nathaniel Hackett apertarem o gatilho e falar, não, nós queremos ele no time, tá? Então, assim, como é que ele pode ser o fit dele no Broncos? Ele é um jogador que basicamente tem todas as armas para ser um baita cornerback, tá? Ele é muito físico, ele tem muita habilidade, ele entende de jogo, ele tem boa noção de posicionamento, ele é muito explosivo. Então, as armas estão ali. E a gente tem a gente espera um grande coordenador de defensivo agora, né, com o Edir Evero, e é o estilo que ele joga, o estilo que ele gosta de jogar, que a gente via a defesa do Rams jogando, sabe? Ele mesmo disse numa entrevista ao Matches que se ele tivesse que se comparar com o estilo de jogo de alguém na liga, seria do Jalen Ramsey, que era um cornerback que jogava com o Edir Evero. Então a gente vê essas similaridades aí como algo que pode ser bem bacana, um bom encaixe, né? Aí algumas pessoas podem questionar a idade do Mets, né? Ele tem 23 anos, é um pouco mais velho do que a maioria dos jogadores que vem para o draft com 21, 22. Graças a ele ter ficado um ano a mais no college. Mas provavelmente nossa comissão não vê isso como um problema. Eu também não vejo isso como um problema, porque a gente ainda vai pegar aí os 5 anos, 6, 7 anos de auge fisicamente dele, né? E aquilo lá, para um investimento de 4ª rodada, eu acho que tá ótimo. Eu acho que é isso mesmo. Você tem que dar os tiros que você acha que vai ser o certo. Então, como eu falei, graças a essa fisicalidade dele, essa explosão que ele tem, eu acho que num primeiro ano ele pode contribuir muito para o Special Teams. Muito. Ele pode chegar rápido, ele tem uma explosão muito forte, ele pode cobrir muito bem. E eu já vejo ele entrando em alguns pacotes defensivos também. Porque por ele ser muito físico, por ele ter essa questão de uma boa cobertura, ele pode entrar em alguns pacotes específicos, até porque ele é muito versátil.
Em Pittsburgh, ele jogava em várias posições diferentes ali na defesa. Ele chegou a jogar de níquel muitas vezes. Então, às vezes, num pacote de níquel ele pode entrar às vezes como CB2, como até o CB1, dependendo do ataque que a gente está enfrentando em alguns lances. Então, eu acho que isso também foi algo que chamou a atenção do nosso front office, né? Pô, o cara é um cara versátil, é um cara físico, é um cara que tem todos os potenciais ali, os potenciais físicos estão ali, tá? Então, tudo isso contribuiu para o estoque dele subir e para ele ser draftado por nós, né? Pelo Denver Broncos. Agora sim, pô, Felipe, você tá aí falando só de coisa boa, então o cara tinha que sair na primeira rodada, o cara é um monstro. Não, ele tem alguns probleminhas, tá? O principal deles e o que mais me preocupa, o que me fez ficar um pouco com uma pulga atrás da orelha, assim, por ocasião do seu draft, né? É que ele, como eu posso dizer, ele é muito faltoso. Ele faz muitas faltas, ele é indisciplinado, tá? Para vocês terem uma noção, no ano passado, ele foi o segundo jogador com mais faltas em toda a FBS. Segundo jogador defensivo com mais faltas. Ele cometeu 9 faltas. Se a gente pegar 9 faltas por 13 jogos, tá, pode falar não é tanta coisa, mas para um jogador de defesa e para um defensive back é muita coisa. Se a gente pensar que as faltas mais comuns do defensive back são o holding, que dá o first down automático para o adversário, e um pass interference, que é o local da falta o adversário ganha como avanço, é muita coisa, sabe? São faltas que prejudicam e podem prejudicar o time. Então, eu vejo ele como tendo que melhorar muito essa parte da disciplina. O estilo de jogo dele é muito baseado em contato. E no college, isso é um pouco mais tolerado do que na NFL, do que na liga. Então não é tão bom assim para ele, para o jogador da liga, já ter essa base em contato, sabendo que quando ele chegar na NFL, os juízes vão estar já espertos, vão prestar mais atenção nele e pode acabar ocasionando alguma falta. Então, assim, isso é algo que ele tem que melhorar e muito, mas é algo que é melhorável, tá? É por isso que eu fico mais tranquilo. É algo que, se você tiver ali uma boa comissão defensiva, um bom coordenador defensivo, um bom técnico de defensive backs, rapidamente ele consegue resolver isso, tá? Ele consegue melhorar isso, porque ele tem as armas, porque ele tem a velocidade, ele tem a explosão, ele tem tudo ali. Ele tem o alcance, né? Então, assim, ele tem que ser bem trabalhado. Sendo bem trabalhado, temos uma chance aí dele poder ter sido até mesmo steal, porque muita gente colocava ele alto no board, sabe? Muita gente. Então, se a gente conseguir resolver esse único problema principal dele, ele pode acabar sendo um titular muito confiável na liga e para nossa defesa. Podemos daqui uns anos estar vendo uma defesa com o Pat Surtain da Mary Matches como uma das melhores da liga. Mas claro, isso passa em ele conseguir trabalhar esses problemas dele e conseguir se acostumar ao ritmo da NFL, né? Então, eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, tá? Comentem aí o que vocês acharam, compartilhem com o pessoal, apoiem o nosso trabalho, e é isso aí. Em breve, nos próximos dias, a gente vai ter o conhecendo dos outros jogadores, beleza? Um forte abraço e fui!